Estou pensando aqui, estou pensando nos personagens da literatura mundial, que vocês com certeza vocês conhecem, né? Romeu e Julieta, Bibiana Terra e Capitão Rodrigo Cambará, Catherine Shaw e Heathcliff, Bentinho e Capitu, Florentino Ariza e Firmina Daza, e Ana Karenina e Fronsky. Vocês perceberam que todos são casais, né? Casais famosos na literatura mundial e que todos, minha gente, sofreram horrores para ficar juntos ou para não ficar juntos, né? E aí eu fiquei me perguntando, minha gente, será que o amor, a gente só reconhece o amor se tem sofrimento envolvido, se tem drama, né? Se tem esse peso todo? Pois é, eu fiquei me perguntando isso justamente porque eu li um livro sobre um casal muito famoso, nenhum desses, tá? Que eu vou conversar com vocês hoje, que é Tristão e Isolda, uma lenda celta sobre o amor. E aqui, minha gente, tem muito drama, tem muito sofrimento, tem muita aventura também, mas será que para amar a gente precisa sofrer? Será que amor e dor são faces opostas de uma mesma moeda, fazem parte da mesma moeda? Tomara que na vida real não seja para todos vocês dessa forma. Mas na literatura, minha gente, sem um pouquinho de sofrimento, não existe história de amor que não seja interessante de ser lida. Vamos a ela, então. Então vamos ver a Tristão e Isolda. O que acontece? Essa, por ser uma lenda, tu não sabe precisar exatamente a data de origem dela. Que muita gente diz que provavelmente foi ele por volta do século VI depois de Cristo, tá? E algumas pessoas falavam que podia ser origem nos persas, outras falam que justamente tem a ver com os povos celtas, e a mais antiga versão é justamente a desse autor, baseado nos fragmentos, né, do Berou, só tem que fazer uma colinha para ver, Berou, que é justamente essa da Martin Claret. Então aqui o que acontece? Tu tens uma obra que vai versar sobre amor, mas dentro do período da Idade Média tinha aquele amor cortês. Aqui não é uma obra super popular, tem até um pouco de violência, né? Mas e é justamente o que torna ela assim mais próxima de ti. Ela não tem muito floreio, não, né? E ela tem um corpo pequeno, ali são 167 páginas, né? Eu vou te mostrar para vocês. Um livro que tu lê assim numa tarde maravilhosamente bem. Tem algumas gravuras aqui, né, e algumas passagens de alguns lugares que se relacionam com os personagens, porque o Tristão ele é da ele é da Cornualha, né, e a Isolda é da Irlanda, então tem algumas passagens, algumas imagens de alguns lugares, né, que hipoteticamente eles teriam passado, eles teriam vivido. Bom, e falando propriamente então da história, tá? O que acontece com Tristão e Isolda? O Tristão, olha o nome da criatura, Tristão, né? Triste, grandão mesmo, ele tá muito triste. Quem deu esse nome para ele, obviamente, foi a mãe dele, porque estava passando por um momento na vida dela não muito feliz, né? Então ela, logo em seguida, ela morre depois do nascimento dele, e ele acaba sendo criado pelo tio dele, que é um rei Marco, de quem ele tem muito amor e que ama esse sobrinho como se filho fosse, né? Então eles têm uma relação super próxima dos dois, super amorosa, tanto que o Tristão ele se torna cavaleiro desse rei e ele o defende em vários momentos em que nenhuma outra criatura se predispõe a fazer isso, ninguém está ali predisposto a fazê-lo, né? E é justamente por causa dessa questão toda de defender este rei que o Tristão vai acabar conhecendo a Isolda, tá? Então, no primeiro momento, tem um cara lá, um gigante, que vem em irlandês desafiar esse rei. E aí ninguém, né? Porque o rei tem sempre aquelas pessoas que são próximas, né? E esses caras que são próximos normalmente querem passar a perna e querem a coroa do rei ou querem alguma coisa, né? E nesse caso querem tirar o Tristão de perto do rei. Enfim, no primeiro momento que chega esse gigante irlandês, o Tristão vai justamente se propor a enfrentar esse gigante, né? E tem sucesso na empreitada dele, o que deixa esse rei muito feliz. Só que esse cara que o Tristão acaba matando é parente da Isolda, né? Que eles vão depois que vai chegar lá na Irlanda a notícia de que ele morreu e ele era tio da Isolda. E a Isolda vai ficar muito de cara, meu Deus, o que fizeram com meu tio, enfim, etc. E aí, vários reveses do destino, o que acontece, né? O Tristão vai acabar conhecendo a Isolda. Ele vai ficar muito doente, porque quando foi defender o tio dele,
mesmo tendo matado o gigante, ele sofre com uma questão de um encantamento lá do gigante, e acham que ele vai morrer, e colocam ele num barco, e esse barquinho vai parar justamente aonde? Perto da Isolda, que vai salvar a vida do Tristão. Nesse lugar, ele vai se fingir, ele não vai dizer que ele é da Cornualha, ele vai ficar quietinho, não vai falar, né, porque ele sabe que eles são inimigos ali, justamente o gigante foi lá desafiar o tio dele, e a Isolda e ele vão ter um primeiro momento assim, meio que vão ficar meio... Eles têm um encantamento, mas não têm um encantamento, assim, sabe? Naquela coisa meio adolescente. Eles meio se gostam, mas meio que não se gostam. E tá, tudo bem, eles têm essa relação, tá tudo muito bem. Só que daí o Tristão volta lá pra terra dele, e esses caras que são do governo lá, que são próximos do tio dele, querem porque querem que o rei Marco se case. E o rei não quer casar, né? Ele tá tudo bem, ele não tá a fim de casar, até que ele inventa um subterfúgio para ele sair dessa de casamento. Entram duas aves, dois pássaros, que agora eu não lembro se são duas andorinhas ou se são duas pombinhas, que entram com um fio de cabelo loiro por dentro do castelo. E o rei diz, tudo bem, eu caso com a mulher que é dona desse cabelo. O Tristão vai ver aquele cabelo e vai dizer, sei de quem é este cabelo, vou buscar esta mulher para ti, meu tio. Né? Este cabelo é de quem? Da Isolda. E aí Tristão faz o quê? Tristão pega um navio, se direciona, vai lá, tarará. E aí ele consegue, né? Porque ele tem um outro desafio, que tem um dragão. Game of Thrones, tem um dragão que tá prometida a mão da Isolda pro cara que conseguir matar este bendito desse dragão. Quem vocês acham que vai matar este bendito desse dragão? Né? Tristão. Só que também passa mal, e aí a Isolda salva ele. Tarará. Então, minha gente, o que acontece? Resumindo pra vocês. Tristão consegue levar a Isolda para o tio. Só que, no meio dessa história, quando ele tá viajando de navio para levar a Isolda lá pro tio dele, para casar com o tio dele, e ela já tá meio de cara com isso, né? Chega a mãe dela e dá uma poção para uma criada e diz o seguinte, isso aqui é para tu colocar no vinho que a Isolda vai tomar com o rei, porque era uma poção do amor. Eles vão tomar a poção e vão se apaixonar, ou seja, para facilitar a vida da filha dela, né? Para ela casar com um cara que ela fosse ficar apaixonada pro resto da vida. Só que nesse inteirinho estão lá no navio, Tristão e Isolda tá com o quê? Está com sede. O que acontece? A empregada se distrai um pouquinho, vai fazer uma outra coisa. E quando ela volta, quem é que está tomando o bendito do vinho? O Tristão e a Isolda estão tomando vinho. E automaticamente se apaixonam, né? Só que o Tristão, ele tem essa coisa, ele é muito fiel ao tio dele, né? Então ele tá apaixonado por ela, mas ele não... Ele tem que levar ela pro tio dele e tal. E, gente, aí já se deu o estrago, né? Porque eles ficam apaixonados, mas tem toda essa relação com o tio dele, porque ele é muito fiel ao tio, ele ama muito o tio dele. E aí a história toda se desenrola nessa questão toda dele estar tendo um caso com a Isolda, porque, minha gente, a Isolda é uma das personagens femininas mais espertas que eu já vi na história desse planeta, tá? Ela é muito inteligente. Então ela faz várias coisas para poder, e quando eles estão... E aí como tem aqueles três, tipo, cavalheiros do rei, que estão sempre botando minhoca na cabeça do rei, chega um momento que ele começa a desconfiar dos dois, né? E o Tristão naquela, ele ama a Isolda, ele ama o tio dele, mas ele não quer largar da Isolda, e a Isolda também ama ele, mas também gosta do rei. Gente, é uma confusão que vocês não têm noção. E sempre tem um problema acontecendo ali com os dois, né? Um dos artifícios mais interessantes que eu já li em livro é um da Isolda, porque daí eles vão querer fazer aquela júri, que ela não tá traindo o rei e tudo mais. E ela tem um artifício maravilhoso para dizer que ela vai botar a mão numa chama lá no fogo. Se ela estiver mentindo, a mão dela queima. E se ela não estiver mentindo, tá tudo beleza. Ela passa ilesa ali, ela fica como uma senhora, né, fiel ao marido. Então ela tem uma articulação para fazer isso, porque nesse meio do caminho ela já tá ficando com o Tristão, né? Até conversei com meu irmão e ele disse assim, não, mas não dizem que eles não chegaram a ter uma relação íntima. Gente, eles têm uma relação íntima. Porque tem um momento que é justamente esse, em que ela tem que jurar, e que ela dá um jeito, ela faz uma manobra, que eu não vou contar para vocês qual é, porque é muito legal de ler, né? Para que ela não caia no juramento, né? Para que ela jure que ela só teve o marido dela e passe por esse juramento sem ser queimada, né? Então, o livro tem várias reviravoltas, e em algum momento lá, eles vão questionar realmente se eles têm que ficar juntos.
se é saudável, se é, a palavra não é saudável, porque a gente agora que fala em relacionamento tóxico, né? Mas se realmente de fato é bom, a própria nutrição, fica pensando, nossa, ela era uma rainha, ela tinha joias, ela tinha tudo. Será que eu estou fazendo bem para ela? E ela também pensa, nossa, ele era mais próximo do tio dele, era praticamente um príncipe ali. Será que ele está comigo também, não vai prejudicar ele? Então eles questionam isso, essa questão desse amor, questionar até que ponto, de fato, eles têm que estar se amando, estar ficando juntos, se eles estão prejudicando com essa relação um ao outro. Essa parte eu achei bem interessante também. Então o livro é cheio de várias reviravoltas, assim. Tem dragão, tem gigante, tem poção mágica, né? E o mais interessante é isso, é as fases que vão se passando dentro do relacionamento dos dois, assim. Porque dentro da história, tem muita essa coisa assim, primeiro tu tem a desconfiança, depois tu vai ter justamente a questão de tu te vingar deles, e por último tem a questão da redenção deles. Né? Acaba que lá pelas tampinhas, o Tristão casa-se com uma outra Isolda, né? A Isolda das Mãos Brancas, né? Lá na Bretanha, ele vai acabar casando com ela, ele não vai casar com a Isolda não, mas tem toda uma função ali, que ele sempre tem aquele amor na vida dele, né? Tem uma coisa deles trocarem o juramento, eles fazem o juramento um para o outro, que independente de onde eles estiverem, se alguém mandar uma mensagem um para o outro vai lá. Então assim, é um amor muito forte, é um amor muito bonito, mas é um amor permeado de sentimento ambíguo, porque até o próprio Rei Marcos, que é o tio dele, chega no momento e diz, nossa, ele primeiro ele quer se vingar, ele quer vingar a honra dele e tudo mais, mas chega numa outra parte, e que ele pensa assim, meu Deus, eu amo tanto ele, eu gosto tanto dela, né? Será que o meu amor não tem que ser justamente ver quem eu amo feliz? A gente fala muito disso, né? Que quando a gente ama uma pessoa, a gente quer a felicidade dessa pessoa, a gente quer que ela seja integralmente feliz. Só que assim, todos eles têm esse momento de ficar pensando também na felicidade dos outros. No primeiro momento, isso é interessante da história. No primeiro momento, eles estão imbuídos ou do amor muito grande, ou da raiva, no caso do próprio Marco, né? Da questão de sensação de vingança. E no segundo momento, eles estão num amor que é maior do que justamente estar com aquela pessoa, ou ficar com aquela pessoa para si, no caso do Rei Marcos, né? Que é ter a rainha com ele. Então, o amor, ele passa por alguns, digamos assim, altos e baixos, até chegar nesse lugar, que eu acho que todos ali, eles chegam nesse lugar, que é esse amor maior do que o sentimento de posse, né? Então, é muito legal isso, mas ao mesmo tempo tem essa questão toda de sofrimento, né? De sofrer, de ter esses reveses. E parece que quanto mais eles sofrem, mais o amor cresce, que nem bolo. Quanto mais bate, mais o bolo vai crescer. Porque tem isso ali. E eu achei o livro muito divertido, ele é muito interessante. Eu acho que ele não é um Romeu e Julieta da vida, eu acho que Romeu e Julieta tem uma coisa mais doce, mais delicada, que nesse caso no Tristão e Isolda não tem, eles têm uma coisa bem mais bruta, eles são muito inteligentes, eles são muito espertos. Eu acho que o Romeu e a Julieta, eles eram muito ingênuos, né? Então, o Tristão e Isolda não são ingênuos, eles são inteligentes, eles são sagazes. O Tristão é um herói, ele é um cavaleiro, né? Tanto que diz que mais depois ele entra o personagem dele entra para os círculos de obras que eles chamam de arturísticas, eu acho que é assim, que estão relacionados com o Rei Arthur ali. Ele se torna um cavaleiro da Távola Redonda em outras obras. E é muito legal porque ele é esse cara que vence tudo, ele vence gigante, ele vence dragão, ele é maravilhoso, né? Mas ao mesmo tempo ele tá fadado a sofrer por amor pro resto da sua vidinha, né? Então é um livro bom, é um livro divertido, e eu acho que a garotada mesmo, assim, que não conhece, deveria conhecer, porque é uma obra muito bacana e justamente para quem gosta dessa coisa medieval, né, de dragão, né, de tudo mais, essa é uma história que tem tudo isso, ela tem uma pitada de magia, né? E eu acho que talvez, e aí voltando para a questão do amor, o amor hoje as pessoas o amor ele perdeu um pouco desse encantamento da magia, né? Acho que a gente não precisa sofrer para amar, né? Mas eu acho que se encantar sim. Eu acho que a gente precisa de encantamento para amar. Eu acho que só quando a gente está encantado no outro, que a gente tem respeito pelo... E encantamento aqui não me levem a mal, não pense que eu estou dizendo o seguinte, que a pessoa está cega pelo outro, que ela não enxerga os defeitos da outra pessoa. Eu sempre digo que quando a gente gosta de uma pessoa, a gente gosta inclusive dos defeitos dela, né?
A gente tá vendo, né? Não precisa amar aqueles defeitos, mas a gente tá vendo aqueles defeitos, mas ainda assim a gente gosta da pessoa, a gente ama aquela pessoa com o pacote completo. Mas a gente precisa de encantamento, a gente precisa desse brilhinho no olhar, né? Essa coisa toda de ter o coração pulsando forte, né? Eu acho que o amor não é necessariamente ele rima com dor, ele pode rimar com emoção, né? Ele pode rimar com outras palavras que não são rima, que não são necessariamente uma rima, mas eu digo rimar no sentido de combinar, né? Eu acho que o amor combina com a gente estar dando o nosso melhor para o outro e querendo ver o outro bem, independente de qualquer situação. Eu acho que quando a gente ama de verdade, a felicidade do outro também é a nossa felicidade. Então fica a dica para vocês, se vocês querem dar uma olhada nesse livro, dar umas risadas, assim, se divertir com a astúcia, a esperteza e com as aventuras desses